Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares. Esta sexta-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para analisar as eleições da presidência do Real Madrid, que se decidem no próximo dia 7 de junho. Pedro, começo por te perguntar quem é o desafiador de Florentino Pérez? Renato, muito bom dia. Tem 37 anos e é dono do grupo Cox Energy, um conglomerado de empresas que se dedica a energias renováveis. Ele tem 75% desse capital social e, e além disso, é filho de Henrique Riquelme, que foi vice-presidente na direção de Ramón Calderón, portanto, ali antes do regresso de Florentino Pérez ao clube. É um homem que está muito ligado ao Real Madrid, mais como comentador, mais como opinion maker, e que agora decidiu desafiar Florentino Pérez pela primeira vez desde que Pérez voltou ao clube em 2006. É um homem que está com uma candidatura ambiciosa, basta lembrar aqueles outdoors que ele colocou na final da Liga dos Campeões. Nesta altura ninguém pode considerá-lo favorito, mas a verdade, como vamos ver mais à frente, é que também não há nenhuma sondagem que entregue de mão beijada a direção a Florentino Pérez. Pedro, já tocaste aqui um bocadinho neste ponto, mas há quantos anos está Florentino Pérez na direção do Real Madrid? Ele tem aqui duas passagens. A primeira vai de 2000 a 2004, em dois sufrágios em que o derrotado foi Lorenzo Sanz. Em 2000, como bem te lembras, e quem nos está a ouvir, a grande cartada, o trunfo, o as-trunfo de Pérez foi Luís Figo, naquele processo que levou o antigo jogador da seleção portuguesa de Barcelona para Madrid, extremamente polémico. Depois, em 2004, voltou a derrotar Lorenzo Sanz, mas esse segundo mandato acabou por ser interrompido a meio devido a críticas gigantes na altura em relação à gestão que Florentino Pérez fazia do Real Madrid. Se me permites a expressão, era quase um bocadinho como os Harlem Globetrotters, era contratar galácticos sem grande lógica desportiva e aquele não estava na altura a resultar. Florentino foi obrigado a afastar-se em 2006 e acabou por voltar em 2009 e aí sim nunca mais teve oposição até agora a estas eleições. Ele foi reeleito depois em 2013, 2017, 2021 e 2025, sempre sem oposição, portanto eram basicamente eleições protocolares para reconduzir este candidato. Agora, enquanto incumbente, acaba por precipitar estas eleições devido à péssima época do Real Madrid. Começou com Xabi Alonso, passou para Álvaro Arbeloa, muitos problemas no balneário, como sabemos. Pelos vistos, segundo aquilo que sabemos, chegaram mesmo jogadores a vias de facto. Na altura o Valverde contra o Tchouaméni. Portanto, o ambiente de cortar à faca e Florentino Pérez decidiu antecipar este sufrágio e vai ter agora a concorrência de Henrique Riquelme pela primeira vez desde 2004, desde que derrotou Lorenzo Sanz. E Pedro, há alguma sondagem credível que nos faça perceber quem é que está aqui na frente da corrida? Não há nenhuma sondagem credível. A única sondagem que existe foi feita pela Marca, pelo jornal A Marca, em que qualquer um dos leitores poderia votar em favor de Florentino ou Riquelme. Posso citar o resultado final. Nesta altura, 64 votaram acreditando que Florentino Pérez vai ser eleito, 36 optaram por Henrique Riquelme, mas a verdade é que nós não sabemos se são sócios do Barcelona, do Elche ou do Alavés que estão a votar nesta sondagem. À semelhança daquilo que se passa em Portugal, estas sondagens de clubes são muito frágeis. O número de participantes é sempre muito reduzido e depois, lá está, apenas sócios podem votar e o Real Madrid é um clube de sócios e, na verdade, nós não sabemos quem é que está a votar nestas sondagens. É a única referência que há, mas passando os olhos pela imprensa desportiva espanhola, é um bocadinho unânime a sensação de que Riquelme tem crescido nas últimas semanas aos olhos dos adeptos e sócios dos merengues. No início havia quem lhe desse ali com boa vontade 5% da intenção de votos e nesta altura já se fala que a eleição, mesmo com o Florentino a ganhar, vai ser muito apertada. Vamos ver, vamos aguardar. Domingo 7 de junho vai ser um dia determinante para o Real Madrid e não só. Pedro, para terminar, deixamos aqui o assunto mais sumarento para o fim. Que promessas foram feitas pelos dois candidatos? Bem, vamos começar pelo elefante aqui no cantinho da sala, não é? Com todo o respeito pelo passado e pelo presente de José Mourinho, nós chegamos ao cúmulo de, na passada quarta-feira à noite,
termos um candidato do Real Madrid a anunciar, num vídeo oficial da sua candidatura, o atual treinador do Benfica, José Mourinho. Acho que, acima de tudo, é triste para o Benfica colocar-se nesta situação. É triste ver José Mourinho envolvido desta forma nesta situação. No fundo, estamos aqui a ver o Benfica dependente da eleição de um clube rival para definir o seu futuro. No fundo é isto. Parece-me que Rui Costa, aliás, como já ontem aflorei no tema do dia, já falámos ontem sobre José Mourinho e Marco Silva, mas Rui Costa tem decidido sempre em reação a qualquer evento que o rodeia e não a mandar, a ditar no seu futuro. E este é apenas mais um exemplo disso. Eu julgo que nenhum adepto do Benfica, nenhum sócio do Benfica aceita ou gosta de ver o seu treinador atual, com contrato, a aparecer num vídeo oficial de candidatura de um candidato à presidência do Real Madrid. Parece-me bastante triste, bastante feio, mas o puzzle vai se completar no dia 7. Falta saber para que lado, se ganha Riquelme, se ganha Florentino. Mas em relação às promessas sumarentas, não é, que fazem tão parte da vida do Real Madrid, o candidato Florentino Pérez, além de José Mourinho, garante ter já garantido a contratação de Konaté, central que sai agora do Liverpool a custo zero, e de Dumfries, lateral direito dos Países Baixos, da Holanda, que fez grande parte da carreira no Inter de Milão, e além disso, acena aqui com uma contratação de um galáctico por 150 milhões de euros. Não sabemos ainda o nome, já fomos vendo aqui alguns nomes na imprensa espanhola, Vitinha, por exemplo, João Neves apareceram por lá, Nico Paz também. Não sabemos quem é este jogador que vai custar 150 milhões à direção de Florentino Pérez, mas eu acho que este exemplo demonstra claramente o tipo de presidente que é Florentino Pérez. É um presidente que se preocupa muito mais com o show-off, muito mais com o mediatismo, muito mais com o clube sexy que atrai estes nomes até de outras áreas culturais, e muito menos com a gestão desportiva cuidada, rigorosa. O Real Madrid é um clube, se calhar, demasiado grande para caber num só balneário, e a verdade é que os balneários têm sofrido muito com esta gestão. Enfim, não é fácil encontrar aqui um adjetivo certo para esta gestão de Florentino Pérez, mas é uma gestão que se preocupa com muita coisa e às vezes preocupa-se de menos com a organização de um plantel e de um staff técnico. Vamos ver quem é este jogador que vai, pelos vistos, custar 150 milhões a Florentino Pérez e ao Real Madrid, se ele ganhar as eleições. Do lado de Riquelme, há aqui também já algumas polémicazinhas, porque ele anunciou Haaland e Rodri como reforços certos, dois jogadores do Manchester City, e pelos vistos Haaland ou os seus representantes vieram nesta altura desmentir qualquer acordo com Riquelme. Ele insiste, garante que está garantido o ponta-de-lança norueguês, vamos ver se é mesmo assim. Haaland, Rodri e depois, atenção, Riquelme garantiu o apoio de três dos futebolistas mais icónicos, mais marcantes da história do Real Madrid. Estamos a falar de Raúl González, o jogador com mais jogos oficiais pelo Real Madrid, Iker Casillas, o segundo nesta lista, e Fernando Hierro, o sétimo futebolista também com mais jogos pelo Real Madrid. Eu diria que este apoio destas três figuras é um apoio muito pesado, muito importante, e que dá uma carga de seriedade à candidatura de Riquelme que provavelmente há 2 semanas poucos de nós nos atreveríamos a colocar nessa candidatura. Enfim, não consigo arriscar qualquer tipo de verdicto, diria, por alguma lógica, que Florentino Pérez, enquanto incumbente, enquanto detentor de um passado carregado de títulos, principalmente europeus, é favorito, mas não daria por fechada esta eleição, e se calhar acabo isto com uma pergunta. E se ganhar Henrique Riquelme, como é que fica o Benfica, como é que fica Rui Costa, como é que fica José Mourinho no meio disto tudo? Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast, e fiquem atentos ao episódio de hoje do Mercado Flash, onde terão acesso às novidades mais fresquinhas do mercado de transferências.